Nós vamos falar sobre os conceitos de energia associados à mecânica. Nós vamos estudar energia cinética, energia potencial, mas para começar, quem revolucionou os conceitos relacionados à energia foi Albert Einstein. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer algumas considerações. Então, vamos. Tem alguns comentários que são importantes. A energia, ela pode ser transferida de um corpo ao outro. Pensa, um corpo quente, um corpo frio. O calor é uma forma de energia, ele passa do quente para o frio. Então, energia a gente transfere. A eletricidade você transfere, você dá um choque, ou seja, tem um objeto que está carregado de eletricidade, outro não, você transfere. Segundo ponto, a energia, ela pode ser transformada de um tipo em outro. Energia elétrica pode virar luminosa, pode virar sonora, pode virar mecânica e etc, né? A mecânica pode virar elétrica. Terceiro ponto, a energia não pode ser destruída. Lavoisier já dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então você não destrói a energia, você apenas a transforma, né? Quarto ponto, a energia pode ser armazenada. Pensa se uma pessoa guardar uma grande quantidade de pólvora. Ali está armazenada uma energia de destruição imensa. Ou então tem um reservatório cheio de água, se esse reservatório arrebentar, essa água pode causar muita destruição. Nos alimentos tem energia armazenada. Nós podemos guardar, por exemplo, álcool, nós podemos guardar gasolina. Então a gente pode armazenar energia, né? Grandes volumes de energia. E o último ponto, a energia está relacionada à capacidade de se produzir movimento. Então, vamos pensar, quando você tem um furacão, ele empurra, ele destrói a gasolina, ela serve para movimentar os veículos. Então, sempre energia é uma coisa que está associada com produzir movimentos. Eu achei muito importante essas conexões que estão na página 6 da apostila 3. Então vamos lá, comentando, olha, a energia liberada em 10 minutos da atividade de um furacão supera aquela que seria liberada por todas as armas nucleares existentes no mundo detonadas em conjunto. Se em 10 minutos um furacão tem essa energia de todo o armamento nuclear, como é que ele não destrói tudo, não é verdade? Então, pensem no seguinte, o furacão, ele transforma vários tipos de energia, som, tem um monte de descarga elétrica dentro do furacão, raio, certo? Então, ele transforma movimento em raio, a perda de calor na vaporização da água, da chuva. Enfim, no furacão, é a movimentação de massa de ar. Agora, quando eu falo em arma nuclear, aonde que está concentrada essa energia do armamento nuclear? Dentro do átomo, certo? Então, tudo que se refere ao mundo microscópico, as armas atômicas, foi essa grande ideia importante do Einstein. Ele percebeu que a grande quantidade de energia do universo ela está concentrada não nas coisas macroscópicas, aquelas que eu vejo, toco, pego, a madeira, o ar, um objeto qualquer. Elas estão concentradas dentro do átomo, nas ligações entre as partículas subatômicas, entre os prótons, nêutrons, entre o núcleo do átomo e os elétrons. Então, vejam, o furacão, ele não arrebenta com o planeta inteiro, por quê? Porque essa energia dele é macroscópica, está movimentando massas de ar, ainda bem, e não essa energia que está concentrada, quando a gente fala em armamento nuclear, energia que está concentrada dentro do núcleo do átomo, certo?
Olha a segunda observação: um carro viajando 80 km por hora usa metade do combustível para compensar o trabalho realizado pela resistência do ar. Se a gente, então, se uma pessoa que trabalha com o designer de veículos, ela tem que estar sempre pensando em diminuir o que? A resistência do ar. Para quê? Para melhorar o rendimento, minimizar essas perdas de consumo de combustível, e o combustível é tão caro, tão difícil de se obter, né? Então, você, pelo desenho do veículo, você diminui a resistência do ar e você melhora o rendimento do veículo. Olha o terceiro ponto: se você gritar durante 8 anos, 7 meses, 6 dias, produzirá energia sonora de valor equivalente à energia necessária para esquentar uma xícara de café. Então, quer dizer, ó, você tem que gritar muito durante muito tempo para esquentar uma xícara. Aqui eles só querem dizer, ó, energia sonora é uma energia ela é pouco energética, ou seja, ela não envolve muita energia. Bom, então vamos em frente. Último ponto. Os Estados Unidos consomem aproximadamente 25% da energia elétrica mundial. Olha só, um quarto da energia elétrica produzida no mundo inteiro está lá, ó, sendo consumida pelos Estados Unidos. Então, eles hoje em dia, os que mais se preocupam com essa geração de energia elétrica, né? Aqui do lado, vocês estão vendo, eu tirei isso daqui tudo da internet, né, usando o Google. Então, vejam, isso daqui é uma notícia lá de 2016. Olha, em 2016 tinha uma notícia no Globo que dizia: geração de energia por consumidores cresce 400% em um ano. Gente, imagine esse aumento de consumo. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: se a gente tem preocupação com o que a gente paga de energia elétrica, o que a gente paga abastecendo o carro com combustível, a gente deveria ter outro tipo de preocupação ainda maior. E quando a gente, de repente, tiver o dinheiro para pagar, mas não tiver energia disponível para ser consumida? Com esse consumo aqui, o problema não é o dinheiro para pagar o consumo, é produzir energia suficiente para abastecer esse consumo, certo? Vocês serão os futuros tecnólogos que vão ter que descascar esse abacaxi. Então, olha a outra notícia aqui: 1 milhão de brasileiros devem gerar sua própria energia limpa. Energia limpa, porque hoje em dia está se pensando muito nessa questão da energia solar, hein? Olha, em 2016 também, olha lá, ó, para esse ano o crescimento pode ser de até 800%. É uma outra fonte, certo? Nessa outra fonte eles já falam em aumentar que esse consumo ele vai aumentar 800%. É fantástico o negócio. Então, a nossa energia elétrica é uma coisa preocupante. Vocês sabem que por aí o nível das represas daqui, nós moramos, sistema bacia do Rio Grande, está diminuindo bastante o nível da água, né? Então, a geração de energia elétrica vai ser um problema. De repente, nós vamos ter, como eu disse, dinheiro para pagar a conta de luz, mas não teremos a energia para suprir o nosso gasto, que está cada vez maior com o equipamento eletrônico. Olha essa última aqui, ó. A tarifa média nominal de energia sofreu um aumento. Olha lá, ó. Energia elétrica. Isso aqui é em função de pagamento. Não interessa, a gente está custando, olha, 230% a mais nos últimos 18 anos. Houve essa elevação de dinheiro, de valor, de consumo, mesmo assim as pessoas continuam gastando cada vez mais. Então, o problema não é o preço, é consciência ecológica. Eu chamei essa apresentação
de Einstein e o conceito de energia, gente, porque o Einstein ele era um humanista, ele tinha uma grande preocupação, principalmente na época dele, com a questão de abastecimento de energia, mas dos aquecedores que consumiam muita energia. Ele era alemão, ele via as pessoas sofrendo com essa questão de. Ele viveu períodos de guerra em que as pessoas morriam de frio, em que os soldados morriam de frio, certo? Então, ele, como cientista, ele deve um dia ter parado e pensado assim, bem, a energia, como que eu posso produzir energia? Então, de tanto pensar, ele foi mudando alguns conceitos. Então, vamos lá, olha, pensem assim. O Newton, Isaac Newton, ele viveu nessa época, ó, 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa. Nesse período, ele dizia, olha a segunda lei de Newton. A segunda lei, que a gente já estudou, fala assim, olha, toda massa, toda força, desculpa, produz sobre a massa de um corpo uma certa aceleração. Então, se sobre a massa de um corpo, esse carrinho tem massa, sobre essa massa atuar uma força, logicamente esse carrinho passa a ter uma certa aceleração, certo? Aí o Einstein, ele já começou a mudar essa visão. Olha, como? A fórmula que está escrita aqui, ó, estou contornando, é a mesma fórmula que a anterior, dentro da lousa. Só que o conceito muda completamente. Querem ver? Olha, aqui o conceito é relacionando massa com inércia. E o que a gente diz hoje em dia? Que massa é a medida da inércia do corpo. Então, esse é um conceito novo. Massa é a medida da inércia do corpo. Porque antes a gente poderia dizer que massa é a quantidade de matéria que o corpo tem. Mas não. Olha para Einstein. Massa é a inércia, é a medida da inércia do corpo. E daí, olha. Então vamos pensar assim, ó, essa pessoa, eu brinquei com a ideia. Imagina que ela está pensando, nossa, será que eu vou conseguir empurrar essa pedra aí, ladeira acima, né? Então a massa, gente, ela é assim agora, ó. É a força necessária para conseguir acelerar o corpo, ou seja, tirar o corpo da sua inércia. A força necessária para modificar o estado do corpo, ou de movimento ou de repouso. Então pensa assim, essa pedra estava parada num lugar. A pessoa vai ter que usar o quê? Uma força para acelerar, ou seja, tirar a pedra do repouso e dar alguma velocidade para essa pedra. Então ela vai acelerar. Então, massa hoje é pensado assim: qual é a força que é necessária para tirar o corpo da sua inércia? Então, massa é a medida da inércia do corpo, né? A tendência dele ficar parado ou a tendência dele continuar o movimento. Vamos em frente. Então, vocês já assistiram De Volta para o Futuro? De Volta para o Futuro, eles brincam com essa ideia. Tem esse carro aí, olha, chamado DeLorean. No começo, na primeira série do filme lá, eles usavam plutônio como combustível do carro. Depois eles passaram a usar lixo como combustível do carro. O lixo era o combustível. Por quê? Porque a energia é tirada do núcleo do átomo, certo? Assim como previu Einstein. Olha, nesse slide aqui eu queria falar algumas coisas com vocês. Primeiro, vocês já aprenderam que trabalho é força e deslocamento. Se a força for paralela ao deslocamento, só isso. Vocês também já aprenderam, segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Vamos isolar o valor da força. E vou substituir na fórmula do trabalho. Então, ficaria trabalho, no lugar da força, massa, aceleração vezes deslocamento. Trabalho é uma forma de energia, dada em joule, é energia.
Então, vamos imaginar que eu represento pela letra E. E é igual massa, mas o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo, vezes o deslocamento. Agora, vamos lembrar do seguinte, olha, vamos imaginar que a velocidade final, ela fosse igual, a velocidade inicial é zero, e a velocidade final tem um valor qualquer. Então, V menos E dá V, né? Então, eu vou colocar só a letra V, e esse tempo eu vou colocar como denominador da distância. Então, fica assim, ó, D sobre ΔT. Então, vejam, a distância percorrida em um certo intervalo de tempo é velocidade. Então, a energia é m vezes v vezes v. Então, a energia é mv ao quadrado. Só que quando Einstein pensou nisso, ele pensou para uma massa se transformar em energia, ter um equivalente em energia, é necessário que essa velocidade seja muito grande. Então, a maior velocidade que existe é a velocidade da luz. E ela é constante. Então, a gente pode representar, isso implica aqui, né? Pode representar pela letra C, de constante. Então, m c ao quadrado, tá aí, então, a fórmula do Einstein, extremamente simples, e ele dizia que só as ideias simples que são as ideias importantes. Eu sempre tenho que entender alguma coisa. Se não for simples, é porque não funciona. Então, uma outra coisa que eu queria lembrar é que a velocidade da luz, eu vou escrever aqui em cima, ela vale 300.000 quilômetros por segundo. E no lugar dessa letra K, eu posso colocar 3 zeros. Então, ficam 300 milhões de metros por segundo. Aí já está no sistema internacional. E eu vou escrever a velocidade da luz em potência de base 10, né, em notação científica, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Lembrando que isso daqui que eu estou escrevendo, gente, é a velocidade da luz. Ela é constante, a maior velocidade que existe. Uma outra relação que eu queria que vocês prestassem atenção é essa aqui que eu estou mostrando. Olha, eu pus uma flecha agora. O quilowatt-hora é uma unidade para medir, gente, energia elétrica. Então, é uma forma também de medir energia, só que é muito usado para energia elétrica. A conta de luz, olha aqui do lado, ó, estão vendo? Ó, a conta de luz, aqui, ó, ela vem o consumo em quilowatt-hora. Aqui está em quilowatt-hora, ó, 262 quilowatt-hora, tá? 1 quilowatt-hora, eu quero que vocês guardem essa relação, isso aqui é muito importante. Ele vale 3,6, vamos escrever em notação, 10 elevado à sexta, olha lá, ó. 3 zeros, 5 zeros, eu vou ter que pôr a vírgula aqui, ó. 10 elevado à sexta, já são 5 zeros e mais o número 6. Pronto. Relação extremamente importante. Quanto é que vale o joule em quilowatt-hora? Certo? A velocidade da luz aqui também é uma coisa muito importante no sistema internacional. E aí, tem uma perguntinha aqui, olha. Se eu usar a fórmula do Einstein, se eu pudesse transformar 1 quilo de lixo ou qualquer matéria, né, 1 quilo de qualquer material em energia, né, se eu conseguisse acelerar todos os átomos, energia igual a mc ao quadrado. A energia é igual a massa é 1 quilograma, já está no sistema internacional. A velocidade é a velocidade da luz, 3 vezes 10 oitava. Aí eu elevo ao quadrado, né? Porque essa fórmula do Einstein tem quadrado. 1 não precisa descrever, porque multiplicar por 1 dá um número. 3 ao quadrado dá 9.
A potência é um expoente vezes o outro, 8 vezes 2, 16, 10 elevado a 16 joule. Isso é energia que estaria contida no quê? Em 1 quilo de qualquer material, mesmo que se fosse 1 quilo de lixo que a gente iria jogar fora. 1 quilo de lixo, seja lá qual for, sendo 1 quilograma de matéria, de massa, nós temos essa energia. Agora, olha só que interessante, uma relação que é importante. Eu queria que vocês pensassem naquela residência, nessa aqui, olha, nessa residência, nós temos esse consumo de 262 kWh. Eu quero saber quantos joules daria aquilo ali. Então, vamos continuar esse pensamento aqui, olha. 1 kWh, ele tem 3,6, tá ali do lado, né? Vezes 10 a sexta joules. Essa residência consumiu 262 kWh. Então, quantos joules ela consumiu, se fosse no sistema internacional? Só multiplicar em cruz, né? Então, olha, X vai ser igual a 262 vezes 3,6 vezes 10 elevado a sexta. E aí, nós vamos ter o seguinte, o 262 vezes 3,6 dá 943,2 vezes 10 elevado a sexta. Eu vou escrever na forma de notação científica esse número, então vai ficar 9,43. Eu diminuí 2 casas, observe, ó, tô diminuindo 2 casas. Aí o expoente aumenta 2, então fica 10 à oitava. Como esse número aqui, ó, esse decimal é menor que 5, eu vou desprezar e eu vou aproximar para 9. 9 vezes 10 oitavas joules. Isso aqui, gente, é um consumo de uma casa em um mês, certo? 10 à oitava, né? Agora eu vou fazer por último uma relação, olha só. Vocês estão vendo? Olha a energia de 1 quilo de lixo, olha esse expoente fantástico, 10 a 16. Se eu dividir esses dois valores, 9 vezes 10 elevado a 16 joule. Isso daqui é a energia do quê? É a energia de 1 quilo de lixo. Imaginem só 1 quilo de lixo. Eu dividi isso pela energia que a residência consumiu em um mês. Eu cancelo aqui, por isso que eu simplifiquei lá o 9, ficou mais fácil assim. Aí, olha só, a unidade cancela também. Expoente, a gente subtrai, né? Então, 16, na divisão, a gente subtrai expoente, dá 10 elevado à oitava. O que é 10 elevado à oitava? Então, vamos escrever esse número aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só. Deu, gente. Deu 100 milhões, certo? E esses 100 milhões que deu aqui, quer dizer que daria 1 quilo de lixo, 1 quilo de lixo daria para essa residência consumir 100 milhões de vezes essa energia. Então, é uma energia fantástica. Ela é tão grande essa energia, que o Einstein, quando ele pensou em toda a energia, e hoje os problemas que nós temos sempre são em relação à energia,
E nos slides anteriores eu comentei com vocês que nós vamos ter problemas grandes de energia, já está na hora da humanidade conseguir, de alguma maneira, e não sei como, é o que eles têm tentado fazer, transformar todo esse lixo, tudo que a gente joga fora, em energia útil, certo? Então, esse que foi o grande sonho do Einstein, com a sua teoria, não foi para construir armas atômicas, foi para conseguir energia barata, limpa, para que as pessoas pudessem viver num mundo melhor, certo? É isso que eu queria estar falando com vocês. E por último, eu vou só falar um último pensamento. Olha aí, ó. Esse pensamento eu deixo para vocês, ó. Há uma força motriz, que nós estamos falando, lembra, naquela força lá do Joule, né? Potência é força vezes velocidade, aquela força chama força motriz. É a força que movimenta. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, que a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade, né? A gente sempre tem que ter vontade, vontade para tudo, vontade para fazer, vontade para criar, vontade para tudo. É isso que eu queria deixar para vocês.